Olá, meu nome é Raíssa Gabriele Braga Pires, aluno do PIBIC Voluntário, sob orientação do professor doutor Leonardo Teixeira Dallagnol, com meu trabalho intitulado em Diversidade de líquens e fotobiontes associados na Baixada Maranhense. Os líquens eles são uma associação simbiótica de mutualismo que acontece entre um microbionte, sendo ele um fungo, e um fotobionte, que pode ser tanto uma alga quanto uma cianobactéria. Eles são uma associação mutualística porque ambos se beneficiam nessa relação. O fotobionte ele atua produzindo gás e oxigênio através da fotossíntese e oferece os compostos orgânicos tanto para si quanto para o fungo. Já o microbionte ele proporciona para o fotobionte um acesso a um ambiente que ele possa se estabelecer tendo abrigo de luz excessiva, além de também produzirem metabólitos secundários que são relevantes no meio farmacêutico e biotecnológico. Existem diversos tipos de líquens, como o crostoso, que ele é firmemente aderido ao substrato, o fruticoso, que ele é geralmente ramificado, o folioso, que ele se assemelha a uma folha, como o nome já é bem sugestivo, o gelatinoso, que apresenta um aspecto viscoso, e eles podem ser encontrados em diversos tipos de substrato, sendo eles solos compactados, troncos de árvore, rochas ou animais. O objetivo geral desse trabalho é caracterizar a diversidade de micro-organismos fotossintetizantes associados a líquens na região da Baixada Maranhense, e os objetivos específicos são isolar e cultivar os fotobiontes associados a líquens dos municípios-alvo, identificar utilizando marcadores morfológicos as linhagens obtidas, identificação de espécimes com a utilização de plataforma digital e o desenvolvimento de aprendizagem em biologia molecular. A pesquisa ela foi realizada nos municípios de Anajatuba e Santa Inês. A coleta dos líquens ela foi feita de acordo com o tipo de substrato em que eles se encontraram. Por exemplo, utilizamos ferramentas cortantes como faca e estilete para retirar os líquens do tipo crostoso e folioso que foram encontrados. Ainda no campo, as amostras elas foram armazenadas em sacos de papel e etiquetadas com as informações da coleta. A obtenção de culturas de cianobactéria e microalga elas foram realizadas através da inoculação em mil BG11 e depois incubada em iluminação por 3 a 4 semanas até que elas desenvolvessem e produzissem uma quantidade suficiente de biomassa. E a caracterização morfológica foi feita usando chave de identificação e o uso da plataforma iNaturalist para poder fazer uma identificação taxonômica. O DNA ele foi extraído usando um kit por E-Link. Com o uso dos primers foi realizada a PCR dos genes ITS e 16S do microbionte e também do fotobionte. E depois disso, o produto da PCR ele foi analisado e interpretado por meio de eletroforese em gel de agarose. Ao total, foram 21 amostras coletadas em Santa Inês e 2 amostras coletadas em Anajatuba. Foram espécimes que vão de líquens crostosos a líquens folhosos de ambos os locais. Eles não apresentaram tanta diversidade morfológica. Em Anajatuba foi utilizado o iNaturalist, que foi possível reconhecer a morfologia dos líquens coletados, sendo assim um líquen folhoso, que apresentou uma morfologia semelhante com as do gênero Fícia, e o líquen crostoso, que mostrou uma morfologia parecida com as do gênero Cryptothecia. Em Santa Inês, foram 21 amostras coletadas. Primeiramente, foram identificadas macroscopicamente essas amostras, que foram as primeiras que conseguimos identificar usando o site iNaturalist. Posteriormente, mais líquens coletados em Santa Inês, eles puderam ser identificados macroscopicamente. A visualização microscópica ela é ótima para fazer uma análise detalhada das características desses organismos. Nas imagens de microscopia, foram feitas lâminas de 7 amostras, tanto visualizadas em aumento de 100 vezes, quanto em aumento de 40 e 100 e 10 vezes. Aqui são. Com o resultado da amplificação, foi possível visualizar em gel de agarose que nenhuma região 16S foi amplificada, mesmo mudando as condições de temperatura, ciclagem e tempo. Concluindo, o nosso estudo é o primeiro a demonstrar a diversidade de líquens e de seus fotobiontes na Baixada Maranhense. E dessa forma é importante que continuem sendo feitas outras análises desses organismos para que a gente tenha um bom entendimento morfológico e também o potencial biomolecular desses organismos. Os estudos dos fotobiontes associados são de grande relevância, não só para fornecer esses compostos orgânicos para o fungo, mas também por apresentarem flutuações temporais e espaciais em suas composições e biomassa. É que elas são indicadoras mais eficientes de alterações naturais ou então antrópicas. Por exemplo, tem líquens que eles são mais sensíveis a locais que têm uma grande concentração de metais no ar, mas tem outros líquens que eles já são mais resistentes. A versatilidade de algumas espécies que confere a esses micro-organismos uma inserção em inúmeras aplicações, como na procura por compostos bioativos para o mercado biotecnológico. Essas foram as referências usadas e os meus agradecimentos.